Amém. Amados, é um tema maravilhoso, é um tema que fala sobre a essência do cristão, a essência do Evangelho, fala sobre o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem essa essência, se você não compreende o que isso significa, você está deixando de viver algo maravilhoso na sua vida e muito mais. Você está deixando de transmitir algo para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus de uma forma plena e genuína, porque é através da sua vida que essas pessoas vão conhecer Jesus. É através daquilo que você manifesta, daquilo que você representa, que as pessoas vão enxergar Cristo. Jesus, ele já veio a essa terra, ele já esteve entre nós como pessoa e deixou um legado para mim e para você. E nós só vamos conseguir viver essa verdade através dessa plenitude, através dessa magnitude que o Evangelho tem, desse poder maravilhoso que o Evangelho tem. E para que nós possamos entender sobre essa plenitude, hoje o louvor já estava seguindo a mensagem. O Espírito Santo ele trabalha dessa forma, a plenitude do Espírito é assim, ele vai trabalhando dessa forma. O louvor começou falando sobre o reino de Deus, e o último louvor terminou falando sobre o reino de Deus. E eu te pergunto, o que para você é o reino de Deus? Muitas pessoas têm nas suas mentes o entendimento do que é reino de Deus. Uns falam numa determinada coisa, outros falam outra, mas o reino de Deus ele tem uma característica, uma essência fundamental. Para que a gente possa entender, vamos ver o que Jesus ele fala lá em Mateus no capítulo 4, para a gente começar a meditar. Só hoje eu vou trabalhar muito o seu raciocínio, eu quero que você medite, eu quero que você exercite o pensar, o raciocinar, porque isso vai te trazer entendimento, isso vai fazer com que você compreenda cada vez mais aquilo que a palavra de Deus ela diz, e você possa desfrutar da plenitude dessa palavra que é maravilhosa. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Jesus ele surge num cenário e algumas pessoas começam a segui-lo, ali os seus discípulos começam a segui-lo, e ele começa a falar de uma forma diferente e a dizer para aquelas pessoas para falar algo que até então não se ouvia. Vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, que João veio para preparar o caminho, né? Nós já sabemos disso. Então Jesus, quando ouve que João estava preso, o que ele começa a fazer? Ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou a Galiléia dos gentios, como se diz em algumas versões. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus aqui ele começa a falar de algo que até então não se falava para as pessoas, sobre esse reino dos céus que estava chegando até eles. E por que Jesus ele começa falando sobre isso naquele momento? Por que Jesus ele entende que é o momento dele começar a falar sobre isso, que é chegado o reino dos céus? Primeiro ele fala: arrependei-vos. Esse arrependimento você não consegue ter esse passaporte que é necessário para que você entre nesse reino, para que você faça parte dele. Primeiro o arrependimento. Mas ele fala algo ali que as pessoas deveriam ficar pensando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas que reino é esse que Jesus ele estava se referindo? Do que será que Jesus estava falando naquele momento? Será que era a presença dele que ali estava? Será que Jesus ele começou a pregar ali o Evangelho, a falar das maravilhas de Deus? Será que é por isso que ele falava que é chegado o reino dos céus? Será que era porque Jesus estava presente aqui naquele momento que ele falava isso? Se a gente for analisar, a gente vai ver que não era porque só Jesus estava presente, porque Jesus já estava com 30
celestiais. O que aconteceu com Jesus? Para que ele tivesse essa condição de falar assim, agora sim, o reino dos céus chegou à terra, através dele. Por quê? O que aconteceu com Jesus quando ele foi até João e João ali o batizou? O que aconteceu com Jesus? O Espírito Santo desceu e fez o quê? Encheu ele por inteiro. Deu a ele a plenitude que ele precisava para que ele pudesse manifestar o reino de Deus na terra. Aí o reino de Deus é chegado à terra. Jesus ele começa a falar de uma forma totalmente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Eles se impressionavam com João Batista, se impressionavam. Mas com Jesus muito mais, por quê? Porque Jesus tinha o quê? Plenitude. Plenitude do Espírito. Ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus ele continua a ministrar a palavra, ele continua a ensinar os seus discípulos. E ele vê que os seus discípulos ainda não sabem orar. Olha, vocês não sabem orar. Vocês oram, vocês falam muitas palavras, mas não oram como convém. E Jesus ele ensina também os discípulos a orarem. Mateus no capítulo 6, lá no versículo 7. Jesus ele ensina os discípulos a orarem. Ele fala, vocês oram, vocês falam muitas palavras, vocês repetem muitas coisas. E as pessoas acham que por isso estão sendo ouvidas, por falar demais. Não é por causa disso. E Jesus fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, ou como fazem os gentios. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, ele ensina, vou falar só um trecho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro ele fala, santificado seja o teu nome, depois ele fala o que? Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode ver que ele fala aqui, vocês não devem fazer como os pagãos fazem, ou como os gentios fazem. Quem representava os gentios naquela época? Quem representava os gentios naquela época? As pessoas que não tinham parte com o Senhor, não pertenciam à linhagem de Israel, do povo judeu. E hoje, quem são os gentios de hoje? Éramos nós, antes de Cristo. Porque gentios ali significava pagãos, pessoas que não tinham uma religião ou não tinham uma identidade. Hoje você não é mais gentio, hoje você é filho. Você tem a sua identidade de filho. Porque a palavra fala, veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A sua identidade hoje é de filho. Você não é mais pagão, você não é mais gentio. Porque a palavra fala que não há diferença em Cristo Jesus, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Nós somos um no Senhor. Somos todos filhos de Deus. E essa filiação Ele te deu. E Ele falou para que os discípulos orassem dessa forma. Eu estava meditando nisso, eu achei muito interessante. Porque quando Jesus ele ensina os discípulos a orar, ele fala algo maravilhoso. E eu meditando em algumas coisas, eu fiquei pensando, falei, poxa, é muito maravilhoso isso que Jesus fala. E eu fiquei pensando no termo palavra oração. A palavra oração ela é empregada até no nosso português comum, na nossa gramática. E eu fui estudar isso, eu fiquei meditando nisso, fiz um paralelo. Porque na gramática existem frases e existem orações. Os que estão estudando agora estão com a memória mais fresquinha, fica nesse na cabeça, né? Frases são palavras, uma sequência de palavras que não contém um verbo. Para que essas frases elas possam se tornar orações, elas têm que conter um verbo. Olha que paralelo que eu fiz maravilhoso, o Senhor me fez refletir sobre isso.
As suas palavras, elas podem ser mais lindas que forem, mas se não tiver o verbo, ela não é uma oração. É por isso que você tem que orar em nome de Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se você não colocar o verbo nas suas palavras, vão ser meras palavras. Para que seja oração, o verbo tem que estar inserido. E muito mais. Existem orações simples e orações compostas. O que é oração simples? É quando o verbo ele é mencionado apenas uma vez. Então não faça oração simples. Faça oração composta com o verbo várias vezes, sendo mencionado. Porque senão você vai falar, Senhor, eu quero isso em nome de Jesus, pronto, acabou a sua oração. Oração de 5 segundos. O Senhor ele quer ter relacionamento contigo. Então explore essa gramática espiritual. Faça uso disso mais vezes. É plenitude.